governo anunciou a liberação de mais de 20 bilhões de reais no orçamento de 2025 para gastos públicos. Com isso, o bloqueio que tinha sido anunciado em maio passa de 31 bilhões para 10,7 bilhões de reais até o final do ano. Segundo os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, a liberação foi possível por causa do aumento da estimativa de receita, que são os ganhos do governo com a arrecadação. Assunto para o nosso repórter Ricardo Araújo, que fala direto de Brasília. Boa tarde, Ricardo. São muitos números, mas eu gostaria que você trouxesse aí um panorama sobre esse assunto, porque com as tarifas dos Estados Unidos, o cenário que se desenha é muito incerto, né? E o que a gente pode esperar para essa safra? O que o produtor pode esperar? Bem-vindo. Olá, Priscila, uma boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. Quanto mais nos aproximamos de 1º de agosto, data em que a tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos entra em vigor, mais esse cenário se torna incerto. Sem contar que o governo americano segue sem se manifestar. O Plano Safra está aí, com 516,2 bilhões de reais para a agricultura empresarial, cerca de 78 bilhões de reais para a agricultura familiar, ou seja, muito dinheiro que pode levar o Brasil a mais uma safra recorde nesse novo ciclo a partir de outubro, mas esbarra nessa ameaça de Donald Trump, que não sabe até onde vai e como vai terminar. Diante de um cenário de incertezas, há várias cadeias produtivas do agro, pelo menos uma boa notícia. O governo liberou 20,6 bilhões de reais do orçamento de 2025. Com o anúncio, o bloqueio total de 31,3 bi foi reduzido para 10,7 bi. De acordo com a equipe econômica do Ministério da Fazenda, isso se deve a melhoras na arrecadação. E diante do tarifaço de Donald Trump, empresas impactadas terão uma atenção especial. Veja o que diz o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan. A gente também tem olhado para a eventual necessidade de socorrer empresas brasileiras, o que será feito dentro da nossa linha que a gente sempre adotou, com o menor impacto fiscal possível, pontual, e para aqueles que de fato tenham sido afetados. Agora, não tenho maiores detalhes sobre isso, a gente tem feito conversas ainda a serem validadas pelo presidente da República, mas o importante é que, mais uma vez, a gente tem que estar do lado do nosso país, tanto do ponto de vista de posicionamento, respostas sempre muito razoáveis, ponderadas, para que a gente não gere um problema maior para a gente, e, ao mesmo tempo, olhando o que é possível ser feito dentro das forças do país, dentro das forças fiscais, financeiras, orçamentárias, o que pode ser feito para socorrer os nossos setores. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, disse que a arrecadação do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, poderá chegar a 8 bilhões de reais entre julho e dezembro deste ano, o que melhora a estimativa de receita. Além disso, com a liberação desses 20 bilhões do orçamento, 4,5 bi poderão ser destinados a emendas parlamentares, inclusive bastante aguardadas por deputados e senadores. Para a gente destrinchar um pouco mais esse assunto, nós convidamos José Carlos Vaz, ele que é consultor jurídico e também ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Zé Carlos, muito obrigado pela sua participação. Assim, claro, colocando o agro aí como protagonista, na frente, né, como prioridade, qual que é a sua avaliação desse cenário com Trump, com agora a liberação, né, desses 20,6 bilhões? Bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos, boa tarde a todos, né? Olha, a gente tem uma dominância, um cenário dominante que são as eleições brasileiras de 2026, em que a gente tem dois polos antagônicos combatendo fortemente, então, e que um polo é majoritário no legislativo e o outro polo comanda o executivo. Então é razoável esperar que para 2025, 2026, a gente tem um acirramento dessa situação, então ao longo de 2026, cada vez mais o executivo vai ser engessado na capacidade de distribuição de recursos, justamente pela força eleitoral que isso tem. Então, naquilo que o legislativo conseguir impedir o executivo de executar o orçamento sem que cause perdas eleitorais
para o lado legislativo, isso vai acontecer em 2026. Esse é o cenário básico. Então, a gente não pode esperar um cenário em que a gente tenha um Estado brasileiro muito ágil, muito forte, né, muito vigoroso, porque nós temos esse antagonismo entre as partes. Esse recurso que está sendo liberado agora é o recurso que está orçado. Então, não é assim, vamos dizer, estava faltando dinheiro para a gente almoçar, né? Mas estava faltando para a gente viajar. Agora liberou o dinheiro do almoço, mas a gente vai continuar sem viajar, porque não é dinheiro novo, era o dinheiro previsto que estava travado. Houve uma melhoria das situações, né? Aí nós temos duas dificuldades aí fortes para envolver. Isso não é nada agro. O problema do agro é preço, é mercado, é câmbio, é clima. Isso que eu estou falando não é nada agro. O agro sofre efeitos colaterais fortíssimos de um contexto maior. Aí nós temos dois efeitos, que é uma crise política curta envolvendo o processo do ex-presidente Bolsonaro, que causa problemas no relacionamento executivo com o legislativo, e esse processo, vamos dizer assim, de agressão do governo americano ao Estado brasileiro, né? Que também está sendo usado politicamente, mas talvez por oportunismo, porque o que acontece é que o Brasil é um país de pouco interesse econômico para os Estados Unidos. Então, ele para o comércio como um todo e vai negociar primeiro com os mais importantes. Então, negociou com a China, negociou com o Japão, agora está fechando com a União Europeia. Lá, quando chegar para a 15ª capacidade de negociação, ele vai falar com o Brasil. Tá? O que acontece é que com Como essa que, politização a gente não consegue ter uma percepção do que vai acontecer dia 1º. Se o que é mais razoável, o que seria razoável esperar é que o Trump flexibilizasse o prazo, baixasse a situação para algumas cadeias. Por exemplo, essas cadeias de pescado, de suco de laranja, que estão sofrendo mais neste momento com a ameaça que estão, inclusive, suspendendo embarques e novas contratações. O razoável era esperar que ele tá bom. reabrisse, né? Tá, agora é o seguinte, Zé Carlos, a gente sabe que o governo brasileiro ele está articulando, ele está tentando negociação, claro que não diretamente com o presidente Donald Trump, mas seguramente com assessores, chefes de departamentos, mas não há nenhuma manifestação assim clara e evidente do próprio Donald Trump com relação ao governo brasileiro, né? Então, eu te pergunto o seguinte, como que você avalia essa postura que o presidente do Brasil tem adotado diante dessa ameaça até o momento? No primeiro momento, ela foi equivocada, porque ele trouxe para o debate político o presidente Trump por questão de Estado. Mas parece que na última semana ele se afastou e deixou a parte técnica, os diplomatas, sob a coordenação do vice-presidente, e fazer essa negociação técnica com o governo dos Estados Unidos. Agora, o que acontece? Esses técnicos dos Estados Unidos eles têm uma liberdade pequena. A prioridade do Trump não é resolver o problema do Brasil, ele quer resolver com outros países primeiro. O Brasil ele vai no momento certo que ele tinha que fazer. E, no caso do Brasil, há uma contaminação do processo de negociação. Na prática, o que os Estados Unidos quer é que todo mundo pague uma taxa para vender para ele. Tá? É isso que o Trump quer. Ele quer uma taxa, é um pedágio para se exportar para o país. No nosso caso, houve uma contaminação política. Assim como a Rússia agora está sendo contaminada pela questão da Ucrânia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que perseguir a negociação e o lado técnico, parar de ficar criando mais embates políticos, mas ter ciência que não é, mesmo assim, não quer dizer que eles vão negociar com a gente, porque nós somos um país menos importante para eles. Agora, que era importante a gente ter mais força como país, como Estado, mais coesão interna, resolver os nossos problemas dentro de casa. Tá certo. Zé Carlos, a gente agradece muito a sua participação aqui e a gente espera também contar com você mais vezes nesse processo aí do tarifaço, que com certeza as suas contribuições são bastante importantes. Então, Priscila, eu volto com você aí em São Paulo, né? Como vários analistas aí, a exemplo do Zé Carlos, sempre estão dizendo, né? Donald Trump é uma caixinha de surpresas, então é só o tempo dirá o que vai acontecer. Tomara que ele se sensibilize, né, com relação a esse interesse do Brasil em continuar com essa relação bilateral harmônica, como sempre aconteceu. A gente volta com você em São Paulo. Obrigada, viu, Ricardo? Até mais.